Josiah observou da varanda, enquanto sua mãe entrava na van com flores pintadas e sinais de paz em suas laterais. Ela se ajoelhou na frente dele uma última vez, bagunçando seu cabelo com um sorriso triste. "Me desculpe, Josiah", ela disse suavemente. "O amor tem que ser livre. Não pode ser engarrafado em um casamento, sabe?" Ela beijou sua testa, se levantou e acenou ao subir para o assento do motorista. Josiah acenou de volta, indiferente. A van se afastou, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma entrada de carro vazia. Mas estava tudo bem. Josiah admirava muito alguém que não estava indo embora. Era o pai dele, em pé bem ao seu lado. O pai de Josiah era exterminador. Para a maioria das pessoas, não era exatamente um trabalho heróico. Mas para Josiah, era tudo. Seu pai era a pessoa que as pessoas chamavam quando suas casas eram invadidas, quando formigas construíam exércitos sob o assoalho ou baratas faziam uma bagunça nos cantos escuros. Ele observava seu pai lidar com pragas sem medo, e Josiah o acompanhava sempre que possível nos fins de semana. Ele adorava isso. Além disso, ele adorava participar disso. Seu pai até deixava ele matar alguns insetos às vezes, rindo quando Josiah os esmagava. Seu pai deu a ele um apelido, Blood, o matador de insetos, e Josiah usava isso como uma medalha de honra. Os anos passaram e Josiah cresceu com esse apelido. Josiah seguiu os passos de seu pai, tornando-se um exterminador, assim como ele. Ele conseguiu um emprego na National Pest Extermination Incorporated e adorava. Não era apenas sobre o trabalho. Era a sensação de poder, a ideia de que ele era a pessoa em quem confiavam para recuperar seu espaço. Josiah sonhava em ter sua própria empresa de extermínio, orgulhando seu pai. Ele também não temia correr riscos. Ele esmagava ninhos de vespas com as mãos, para provar que podia lidar com isso, rindo das picadas, enquanto seus colegas e clientes olhavam chocados. Mas Josiah nunca notava as reações deles. Tudo o que ele sentia era poder. Esmagar aquelas pragas o fazia se sentir invencível, como seu pai parecia anos atrás. Então veio o dia que mudou tudo. Josiah trabalhava em um projeto em uma cabana velha. Cupins transformaram o lugar em um desastre desmoronado. Ele não estava sozinho desta vez. Um colega de trabalho o acompanhou, ficando ao seu lado enquanto observavam a cabana vazia e deteriorada. "Parece que não tem ninguém em casa, Josiah", disse o colega de trabalho, ansioso. "Talvez devêssemos voltar mais tarde." Mas Josiah não queria esperar. Ele balançou a cabeça, resmungando sobre tempo e dinheiro, e foi direto até a porta. Josiah entrou tempestuosamente, spray em uma mão e isqueiro na outra. As chamas consumiram a madeira seca, espalhando cupins em pânico. Alguns pegaram fogo, zumbindo pelo ar em frenesi. Josiah não se importava. Ele incendiou tudo à vista. Seus colegas observaram, chocados do lado de fora enquanto a situação se desenrolava. Os cupins entraram em caos, alguns em chamas, zumbindo pelo ar, outros se espalhando em frenesi. Josiah não parou. Ele continuou gritando para eles trazerem, esmagando e incendiando qualquer coisa que se movia. "Josiah, saia daí!" A voz do seu parceiro rachou, frenética. "O lugar inteiro vai explodir!" Mas Josiah não o ouviu. Ele gargalhava loucamente na cabana esfumaçada, observando os insetos se espalharem, alguns queimando, outros esmagados sob suas botas. "Queimem, pragas inúteis!" Ele gritou, alheio a tudo mais. Seu colega de trabalho só podia assistir horrorizado enquanto as chamas rugiam mais alto, engolindo a cabana inteira, e Josiah estava bem no meio disso. Chamas lambendo as paredes, o teto cedendo acima dele. Tudo se tornou um borrão. Calor, fumaça, o mundo desabando. Ele piscou e, de repente, tudo havia desaparecido. Sem fogo, cabana intacta, pulmões livres de fumaça. Em vez disso,
Josiah se viu de pé em uma pequena loja. Ele olhou em volta, com olhos arregalados, observando prateleiras repletas de suprimentos de extermínio imagináveis. Ele olhou para a janela, onde a placa Soluções Pestilentas do Blug estava pintada em letras grandes. O reflexo distorcido de Josiah também estava no vidro, mas ele ainda não o havia notado. Ele só conseguia se concentrar no nome. Ele não conseguia acreditar. Blog. É real? Ele sussurrou, sua voz mal audível, tingida de incredulidade. O odor de químicos e o forte aroma de inseticida. Isso o atingiu de repente, transportando-o de volta àquelas lojas de suprimentos empoeiradas que visitava com seu pai. Essa era a loja que ele sempre sonhou em abrir, a que ele imaginava possuir um dia. Era perfeito. Perfeito demais. Ele se sentiu desorientado, como se vagasse perdido em um sonho estranho. Mas tudo parecia tão incrivelmente real. Josiah caminhou pela loja, mas algo parecia estranho. Ele finalmente viu seu reflexo em uma das janelas e parou, encarando. Seu rosto havia desaparecido, substituído por olhos brilhantes e segmentados, pretos e inexpressivos, como os de um inseto. Ele olhou para suas mãos, percebendo que não eram mais mãos. Em vez disso, eram membros afiados e articulados, os primeiros de 4 pernas, semelhantes às de um inseto, fazendo um leve clique ao se mover. Suas 2 pernas traseiras, embora mais humanoides na estrutura, ainda pareciam alienígenas para ele, cobertas por uma casca dura e quitinosa que brilhava sob as luzes da loja. Josiah sentiu o movimento acima de sua cabeça, uma sensação de agitação, e percebeu que tinha longas antenas, quase tão altas quanto ele. Ele ficou lá, imponente, com mais de 2 metros, parecendo algo saído de um pesadelo, um enorme inseto, distorcido em uma forma humanoide. O pânico o invadiu, mas antes que ele pudesse reagir, o sino acima da porta tocou. Um cliente entrou, a bengala branca batendo no chão. Josiah engoliu seu pânico. Ele focou no que sabia, ajudar as pessoas a resolver problemas com pragas. Olá, bem-vindo a Soluções Pestilentas do Blug, onde forneceremos soluções rápidas em tempo real, disse Josiah, tentando parecer alegre, sua voz apenas tremendo ligeiramente. Meu nome é Joe, o Blug. Como posso ajudá-lo hoje? O cliente sorriu educadamente, sem notar nada de anormal. Eles explicaram que precisavam de ajuda com os percevejos que haviam tomado conta do apartamento deles. Josiah assentiu, forçando um sorriso. Percevejos, hã? Pequenas criaturas nojentas. Mas não se preocupe, logo resolveremos isso. Ele trabalhou com seu entusiasmo habitual, fingindo que tudo estava bem, guiando o cliente através de possíveis soluções à sensação de normalidade, quase o acalmando. Quando o cliente saiu satisfeito, Josiah se permitiu acreditar nisso. Talvez tudo estivesse apenas na sua cabeça. Será que ele não era de fato um inseto? O segundo cliente diferia. Josiah estava repondo produtos atrás das prateleiras quando ouviu o sino da porta. Ele saiu para cumprimentar o novo visitante, com as antenas tremendo levemente ao se mover. No momento em que o cliente pôs os olhos nele, congelou, olhando fixamente como uma tábua para a visão desta figura alta, senciente e semelhante a um inseto. Josiah tentou oferecer um sorriso tranquilizador, ou o que quer que fosse o equivalente a um sorriso agora, e começou seu discurso de costume. Bem-vindo às Soluções Pestilentas do Blug. Como posso? O rosto do cliente empalideceu. Eles permaneceram em silêncio, tremendo, olhando fixamente para ele. E então, para a confusão de Josiah, ele ouviu o som inconfundível de líquido atingindo o chão. O cliente havia se molhando. Os olhos de Josiah se arregalaram. Ele estendeu a mão para o balcão, pegou um guardanapo e deu um passo cauteloso adiante. Aqui, talvez precise disso, ele disse, com voz suave.
Em resposta, o cliente apenas gritou, um grito alto e penetrante que fez Josiah estremecer. Eles se viraram e dispararam pela porta, seus passos desaparecendo rua afora. Josiah ficou ali, perplexo. Ele se virou para a frente da loja, vendo-se novamente no vidro da vitrine. Os olhos segmentados e brilhantes do inseto o encaravam de volta, com as longas antenas balançando levemente e as pernas apoiadas no chão. Ele engoliu, suas mandíbulas estalando enquanto a inquietação se instalava em seu peito. Essa aparência, esse reflexo bizarro, o roía. Mas não poderia ser real, certo? Ele não poderia ser um inseto bípede gigante. Poderia... Josiah ficou ali, atordoado. Ele se voltou para o seu reflexo no vidro e viu a verdade. Ele era de fato uma criatura gigante, semelhante a um inseto. Antenas se mexiam em sua cabeça. Suas pernas eram finas e articuladas. Sua pele, ou exoesqueleto, era brilhante como a casca de um besouro. Isso não fazia sentido. Ele não poderia ser um inseto. Não, ele era Blug e ele era um exterminador. Momentos depois, a porta da loja se abriu novamente e o cliente retornou, desta vez com um policial a reboque. Os olhos do policial se arregalaram ao ver Josiah, antenas tremendo nervosamente, seus braços articulados levantados em um gesto de rendição. Fique onde está. O oficial latiu, sacando imediatamente sua arma. O coração de Josiah, ou o que restava dele, batia forte em seu peito. Ele ergueu ainda mais suas mãos, que lembravam insetos, buscando mostrar que não era uma ameaça. Espere, oficial, eu posso explicar. A voz de Josiah vacilou, soando tão estranha quanto sua aparência. Deite no chão agora! O oficial gritou, encarando Josiah. O cliente de mais cedo estava atrás do oficial, apontando para Josiah, tremendo visivelmente, como se instigando o oficial a fazer algo, qualquer coisa, para fazer esse pesadelo desaparecer. Isso é apenas um mal-entendido, disse Josiah, antenas murchando, enquanto tentava recuar lentamente. Ele podia ouvir o oficial chamando reforço pelo rádio, relatando que tinha algum tipo de inseto gigante, que definitivamente não era humano. Não humano? Ele estremeceu com a descrição dura do oficial, as palavras cortando profundamente. Ele sentia a vergonha se espalhar sobre si, quente e sufocante. Ele apenas desejava que a terra o engolisse por inteiro, qualquer coisa para acabar com essa humilhação. Como isso poderia ser real? Como ele poderia ser algo tão monstruoso a ponto da polícia vê-lo como uma ameaça? Por favor, ele sussurrou, sua voz falhando, mas o olhar do policial nunca suavizou, o cano de sua arma nunca abaixou. Tudo o que Josiah podia fazer era ficar ali, sentindo-se menor do que nunca, desejando que pudesse desaparecer. E então, assim como isso, tudo desapareceu. A loja, o oficial, as prateleiras, tudo se foi num instante. Josiah se sentiu desaparecer junto com tudo, deixando para trás apenas vazio e confusão. Mas o que o policial presenciou naquele dia não foi um mal-entendido. Foi a descoberta de algo muito mais perigoso. Josiah, que antes era um homem, não era mais apenas uma pessoa. Ele era algo muito mais estranho. Após o incidente, as soluções pestilentas do Blug atraiu a atenção da Fundação SCP devido a relatos de uma loja que sumia, com um humanoide insetoide no comando. Não demorou muito para a Fundação começar a investigar e classificar a anomalia como SCP-7386. Os agentes da Fundação monitoraram inicialmente a anomalia por semanas, observando os padrões de desmanifestação e remanifestação. A misteriosa loja surgia no lugar de prédios existentes, desaparecendo quando sua verdadeira natureza era descoberta. O SCP-7386 não tem uma localização fixa. Ao invés disso, ele surge aleatoriamente pelo mundo, substituindo outra loja local.
Ele pode aparecer em uma praça de compras em Cape Town num dia e no próximo em um shopping center no Colorado. Nunca fica em um lugar por muito tempo. Após o desaparecimento da loja de Josiah, a loja original ressurge como se nada tivesse ocorrido. O interior da loja permanece inalterado. Tem um único andar com corredores repletos de todos os produtos imagináveis para lidar com pragas, especialmente insetos. Há uma pequena área de escritório e um balcão para Josiah atender os clientes. Josiah, o único funcionário, diz a todos que é o dono da loja e a administra exatamente como sempre sonhou. Josiah, ou SCP-73861, tem mais de 2 metros de altura, com longas antenas quase tão longas quanto seu corpo. Suas 4 patas dianteiras são articuladas como as de um inseto, enquanto as traseiras permanecem humanoides, tornando seus movimentos suaves. Ele parece uma mistura bizarra de homem e besouro cerambicídeo, mas ainda se comporta como o exterminador entusiasmado que ele era antes. Ao lidar com clientes, o SCP-73861 é amigável, quase excessivamente ansioso, contanto que ninguém mencione sua aparência de inseto. Se alguém o fizer, seu comportamento muda para raiva e angústia, causando outra desmanifestação. A Fundação sabe que é melhor não provocá-lo. Embora relatos de fenômenos incomuns, potencialmente ligados ao SCP-7386, remontem ao final dos anos 90, a Fundação o identificou formalmente pela primeira vez durante sua manifestação em Cape Town, em 12 de outubro de 2023. Agentes da Fundação próximos relataram e um esquadrão foi enviado para tentar contê-lo. Porém, antes que pudessem agir, a loja e o SCP-738661 desapareceram, desmaterializando-se diante de seus olhos. Eles logo notaram que quando alguém comentava sobre a aparência de inseto do SCP-73861 ou tentava forçá-lo a sair da loja, todo o lugar desaparecia sem vestígios. Alguém ainda dentro, durante uma desmaterialização? Bem, eles também desapareceriam, nunca mais seriam vistos novamente. A Fundação tentou desenvolver protocolos para conter o SCP-7386 sempre que ele reaparecesse, e até conseguiu restringir o acesso à loja durante uma de suas manifestações em Providence, Rhode Island, e mais tarde em Telluride, Colorado. Lá, eles cobriram as janelas, penduraram placas de fechado permanentemente na porta e mantiveram vigilância constante com pessoal disfarçado para evitar a entrada de qualquer pessoa. Investigações da Fundação revelaram registros relacionados à National Pest Extermination Incorporated e documentação que se refere a um exterminador que trabalhou lá chamado Josiah, mas os detalhes eram vagos. A Fundação segue investigando os antigos registros, buscando reconstruir a história de como um homem se tornou algo tão monstruoso, mas ainda se apegou à única vida que conheceu, gerenciando uma loja de controle de pragas, embora agora seja mais praga que humano. O SCP-7386 permanece classificado como uma anomalia Keter devido à sua natureza imprevisível e capacidade de desaparecer sem aviso prévio. E, como o SCP-73861 exibe respostas emocionais altamente voláteis quando confrontado sobre sua transformação, a Fundação SCP mantém protocolos rigorosos de contenção para o SCP-7386. Qualquer pessoal que interaja com o SCP-738661 deve evitar mencionar diretamente sua forma insetoide, pois desencadear sua resposta emocional resulta em desaparecimento imediato. Até o momento, nenhum sobrevivente foi recuperado de dentro da loja durante esses eventos. O SCP-7386 permanece não contido, e suas manifestações imprevisíveis continuam a representar uma ameaça constante à segurança pública. Assista mais uma entrada dos arquivos do Dr. Bob e inscreva-se enquanto exploramos ainda mais os arquivos confidenciais da Fundação SCP.